Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu hoje poderia dizer até que eu tô com muita saudade. Continuo com saudade, mas foi muito bom estar com vocês no sábado. Não foi gostoso? Não foi bom? Poxa, eu adorei. Então já estou com saudade porque domingo nós vamos estar juntos. Eu vou esperar você lá na igreja, tá? Agora você já pode ir. Pede à mamãe, pede ao papai para fazer inscrição para o culto, para que você possa ir lá no culto com a gente. Mas nós estamos mais um dia aqui para nossa aula, né? Para a gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Mas antes de mais nada, nós vamos agora orar. Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir que Ele possa estar assim, tocando no nosso coração, tocando na nossa mente, para que a gente possa entender tudo que a sua palavra falar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque podemos estar aqui, falar contigo, porque podemos, Senhor, e temos certeza que Tu ouves a nossa voz. Queremos te agradecer, Senhor, por aquele momento maravilhoso que Tu reservaste para nós no sábado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos ver todas as crianças lá felizes e eles aprenderam mais uma vez as marcas que nós podemos deixar. Ó Deus, muito obrigado. Agora nós te pedimos em nome de Jesus que Tu possas estar assim trabalhando no nosso coração, no coração de cada criança que está nos ouvindo, que está nos vendo, Senhor, para que tudo que a gente fale hoje, concernente à Tua palavra, Senhor, possa estar dentro do coração de cada um deles. É em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos agora e sempre. Amém. Olha, eu quero falar com você, criança. Não fique vendo sozinho, não vai chamar o papai e a mamãe para ver junto com você. Porque isso que nós vamos ouvir hoje não é só para as crianças, mas é para o papai e a mamãe. Mas nós vamos cantar. Vamos cantar? Vamos! Vamos louvar ao Senhor, porque nós não cantamos, nós louvamos ao Senhor. Eu quero convidar você agora a cantar, a louvar ao Senhor de todo o seu coração. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer aquilo que ele quer de mim, pra mim eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, eu sou obediente, eu provo meu amor.
obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Isso aí! Obedecer! Obedecer ao Senhor. Hoje nós vamos falar de algo muito importante que tem tudo a ver com obedecer. Vamos ler? Vamos à nossa história? Vamos ler a palavra de Deus? Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre temor. Temor, temor ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Você teme ao Senhor? Mas você pode estar me perguntando, tia, mas o que é temor a Deus? O que é temor ao Senhor? É ter medo? É ter medo? Ai, eu fico com medo. Medo é a mesma coisa que temor? Não, não, não. Temer não é ter medo. O temor a Deus é ter um respeito assim profundo, uma reverência, a ponto de não querer desagradar o coração de Deus, que é santo e poderoso. E a gente não quer desagradar o coração de Deus, ou seja, nós não queremos entristecer o coração de Deus. Isso é temor ao Senhor. Temor ao Senhor é obediência, é fidelidade, é reverência, é respeito, é não querer fazer nada que Deus possa desaprovar. Temer é ter medo. Ai, eu tenho medo daquele homem que está passando ali. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo do homem mau. Isso é temer. Ter medo, ele te afasta de Deus. Mas temer, ele te aproxima de Deus. E Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarde esse versículo, criança. Não deixa esquecer, não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, esse respeito profundo, essa reverência que nós temos que ter com o Senhor, ele é o princípio do nosso saber. Não é só ser inteligente, tirar 100 na escola, ou ser aprovado nas provas. Não, não é isso. É ser sábio, ter o direcionamento de Deus para tudo que você faz na sua vida. Então, em Provérbios, Salomão fala sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje eu quero falar com você sobre um homem que foi temente ao Senhor. E vocês falaram sobre ele na semana passada com a tia Nilma. Vocês falaram sobre ele. Vocês falaram sobre Daniel. Daniel foi um homem temente ao Senhor. Ele tinha temor pelo Senhor. Daniel, ele tinha tanto temor pelo Senhor. Vocês viram o que aconteceu com ele na semana passada? E Deus guardou. Deus guardou Daniel em tudo na vida dele, porque ele era um homem temente ao Senhor. E eu quero falar com vocês de algo que fala sobre Daniel, que não sou eu, Evangelina, que está falando, né? Mas quem está falando é a própria palavra do Senhor. Nós vamos abrir lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo assim: porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei. O que é isso? Das comidas que o rei comia, que comiam lá no palácio, das coisas que todos sentavam à mesa para comer. Daniel decidiu não se contaminar nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Pois é, meus queridos,
Vocês já ouviram falar sobre a história de Daniel, mas eu quero lembrar vocês. Daniel e seus amigos, né? Que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram homens que moravam lá em Judá, né? O povo de Judá foi um povo que Deus tinha escolhido para ele, mas eles resolveram, né, virar as costas para o Senhor. Não Daniel, não Ananias, não Misael, não Azarias. Eles não viraram, mas aquele povo todo parou de temer ao Senhor, parou de andar com o Senhor, e Deus colocou eles nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor era lá da Babilônia, era o rei lá da Babilônia. E o que ele fez? Ele pegou aquela cidade toda para ele. E ele pegou todas aquelas pessoas que estavam ali, e eles pegaram aquelas pessoas e levaram como escravos, como os cativos lá para a Babilônia. E o que ele fez? Ele pediu para que pegassem os rapazes mais inteligentes, mais cultos, né, ali de Judá, e levassem, preparassem eles para que eles fossem doutos, ou seja, que eles fossem assim, os inteligentes, que eles pudessem ler, que eles pudessem ensinar e que eles pudessem aprender, ou seja, que eles fossem para ali e fossem preparados para uma outra vida ali na Babilônia. E olha, crianças, o que aconteceu com Daniel e os seus amigos? Quando eles chegaram lá na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor falou, que fez, foi tirar o nome deles. Por que ele fez isso? Tirar a identidade. Eu me chamo Evangelina, e você? Se chama como? Rebeca? Você se chama Laura? Você se chama... Quando a gente fala em Laura, eu me lembro de Laura, eu me lembro de Leona, eu me lembro da Aninha, eu me lembro da Júlia, porque é a identidade de vocês. Mas a identidade de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o que Nabucodonosor queria? Que eles esquecessem aquela vida que eles tinham lá em Judá, que deixasse tudo para trás e fosse tudo novo. E ele mudou o nome deles. E olha, o nome deles já era um nome de louvor e adoração ao Senhor. Você sabe o que Daniel significa? Daniel significa Deus é o meu juiz. Você viu? Com o próprio nome dele, ele já louvava o Senhor. Ananias significava o Senhor é misericordioso. Misael, quem é como o nosso Deus? E Azarias, Deus é a minha força. Tá vendo? O próprio nome deles, eles tinham essa marca de adoração e louvor ao Senhor como o nome deles. Mas Nabucodonosor tirou o nome deles, né? E colocou nomes que lembrassem as divindades, né? Os deuses que eles cultuavam. Então Daniel passou a se chamar Belsazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abnego. Mas o que eu quero falar com vocês, crianças, foram o que esses rapazes fizeram. Porque a ordem do rei era que todos eles pudessem ser tratados muito bem. Porque eles eram homens inteligentes, então eles queriam homens fortes, inteligentes. Aí o rei deu a seguinte ordem: eles têm que comer da minha comida. Toda a comida que eu como, vocês já viram aqueles filmes que os reis às vezes pegavam aquela coxa assim de frango, e era muita comida, era fruta, né? Que eles comessem da mesma comida que o rei comesse e bebesse o vinho que o rei bebia. Só que aquelas comidas que o rei comia e o vinho que ele bebia eram comidas que eles dedicavam àqueles deuses. E a palavra de Deus diz que a gente não deve o quê? Comer coisas sacrificadas a ídolos. Que a gente não deve servir a outro Deus, porque não há outro Deus senão o Deus que nós conhecemos. E Daniel sabia disso. Então a ordem do rei foi que eles comessem da comida dele e que bebessem do vinho. Daniel não aceitou isso. Ele não aceitou. O que ele falou? Ele falou lá para o Aspenaz, que era
cara que ficava, né, que obedecia a ordem do rei. Olha só, uma coisa eu te peço. Nós queremos comer só legumes cozidos e água. Aí a Bernache falou assim, não pode. Vocês vão ficar muito magros. Vocês vão ficar magros, vão ficar doentes e o rei vai me matar. Ele, não, eu peço a vocês, olha como é que Deus é maravilhoso, como é que Deus honra quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós não desagradamos o coração do Senhor. Deus deu essa sabedoria a Daniel. E ele falou, não, eu vou fazer um trato com você. Você só dá legumes e água durante 10 dias. E se nesses 10 dias nós não estivermos bem, nós vamos comer as iguarias do rei. E você sabe o que aconteceu? Depois do 10º dia, eles eram os rapazes mais robustos e inteligentes. Eles eram os homens mais bonitos, mais gordos, mais fortes, mais inteligentes, porque não se contaminaram. Aí você pode estar me perguntando assim, o que é contaminar? O que é contaminar? Tia, eu não sei o que é contaminar. Ah, contaminar, a gente está ouvindo muito falar aí, né? Agora quando a gente fala do coronavírus, o coronavírus vai pegar a gente e um vai contaminando o outro. Contaminar é o quê? É você se contaminar, é você fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo. Você se sujar, né? Então aquela comilança que tinha na mesa do rei era uma comida consagrada àqueles deuses deles lá. Mas Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, com aquelas comidas do rei. Ou seja, ele era temente. O coração de Daniel e de seus amigos, eles tinham o temor do Senhor. O que é? Eles tinham a reverência, a obediência profunda no seu coração. Eles eram tão gratos ao Senhor que eles não quiseram desagradar o coração deles. Eles sabiam que se eles comessem e participassem daquela mesa, eles estariam desagradando o coração de Deus. Criança, isso é temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, Deus escolheu aquelas pessoas, Deus abençoou, Deus honrou com sabedoria Daniel. Algo muito ruim acontece quando a gente desagrada o coração de Deus. E eu queria que você entendesse um pouco sobre isso, criança. É importante que você entenda, pai e mãe, o quão é importante nós passarmos para os nossos filhos que nós precisamos ter o temor ao Senhor. Nós precisamos o quê? Honrar o Senhor. Nós precisamos obedecer os seus estatutos. Nós precisamos obedecer as suas leis, não desagradar o seu coração. O pecado faz essa separação entre nós e Deus. Então, quando você desagrada o coração de Deus, você está pecando. Então, você está se afastando de Deus. E nós falamos sobre isso no início. Que quando a gente tem medo, a gente se afasta de Deus. Mas o temor, a obediência e a fidelidade faz com que a gente se aproxime de Deus. Crianças, é muito importante vocês saberem disso. É muito importante, o pai e mãe, vocês ensinarem aos seus filhos a honrar a Deus. Obedecer a mamãe, obedecer o papai, nós precisamos obedecer sim. Foi isso que nós cantamos na música. Mas se nós obedecermos ao Senhor, se nós honrarmos ao Senhor, se nós tivermos o temor do Senhor, nós vamos obedecer os nossos pais com mais alegria. Com mais alegria. E eu quero falar com você muito rapidamente agora, para a gente não demorar muito, porque eu quero que você grave isso. O que você tem feito, criança? O que você tem feito, papai e mamãe, que tem afastado você do Senhor? O Senhor Deus, Ele nos ama. Mas nós não podemos esquecer que Ele é amor, mas Ele é justiça. Coisas importantes que nós precisamos nos lembrar. O pecado, ele é uma ofensa muito grande contra Deus. Que Ele é santo, Ele não tem pecado, Ele é separado. E nós precisamos entender isso. Se o pecado é uma ofensa muito grande,
Nós não podemos ofender o coração de Deus. E também não podemos brincar com isso. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. A gente não brinca com Deus. Ele diz que é tudo aquilo que você vai plantar, você vai colher. Então, se você zomba de Deus através do pecado que você comete contra o coração de Deus, você vai sofrer as consequências desse pecado. E você, criança, não é porque você é pequenininha que você não vai aprender isso. Agora você precisa aprender que o pecado faz a nossa separação de Deus. E Deus não se agrada das coisas ruins que a gente pode fazer. Então nós precisamos fazer como Daniel fez. Não se contaminar. Não deixar que o pecado vá sujando o nosso coração, nosso coração, nosso coração. Nós precisamos que o Senhor Jesus venha e limpe o nosso coração. É importante que você saiba disso. Deus nos ama, mas Ele também se ira com os nossos pecados. Ele se desagrada. E como desagradar uma pessoa que nos ama tanto? Como nós podemos desagradar aquele que deu seu próprio filho para nos salvar? E vocês sabem que o temor ao Senhor, ele vai trazer para a gente algo muito importante. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso. O temor ao Senhor traz vida longa. Vida longa? Ou seja, eu vou viver muito? Vai viver mais e viver na presença do Senhor. Lá em Provérbios 10, 27, ele fala que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Ou seja, aqueles que não temem ao Senhor vão ter os seus dias encurtados e dias tristes. Mas aquele que tem ao Senhor tem vida longa. Você quer ter vida longa? Papai e mamãe, você quer que seus filhos tenham vidas longas e abençoados? Então, ensina-os a temer ao Senhor. O temor do Senhor também traz vida abundante. Vida abundante e plena. Vida abundante, ou seja, o temor do Senhor, lá em Provérbios 14, 27, diz assim: o temor do Senhor, ou seja, a obediência profunda, o respeito profundo, a reverência ao Senhor, é a fonte de vida para desviar os laços da morte. Ou seja, quando a gente teme ao Senhor, os laços da morte são desviados de nós. E que morte é essa? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, meu querido, minha querida, meu amado Júnior, você que é praticamente um pré-adolescente, você precisa temer ao Senhor, porque Deus vai te dar uma vida abundante e plena. E Ele vai desviar você dos laços da morte. Ele é fonte de vida. Mas temer ao Senhor é ter vida e descanso. Ou seja, Ele é vida porque o Senhor é a vida. Ele dá descanso, tranquilidade. Você confia que Ele está sobre a sua vida, que Ele está cuidando de você como Ele cuidou da vida de Daniel. Então, lá em Provérbios 19, 23, diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum vai o visitar. Olha, glória a Deus! Que lindo! Olha o que o Senhor fala hoje pra gente. Que temer ao Senhor nos encaminha para a vida. E aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito. E mal nenhum visitará ele, visitará você. Temor ao Senhor é algo que nós precisamos ter para ter vida, honrar ao nosso Deus, ter alegria ao fazer as coisas para o Senhor. E para você, papai e mamãe, que está aí nos vendo, nos assistindo, junto com seu filho, eu quero dizer
que você precisa temer ao Senhor, para que seu filho veja em você obediência ao Senhor. Se você obedece, seu filho obedece. Ensina ele a obedecer ao Senhor, a temer ao Senhor, a reverenciar o Senhor, a honrá-lo, a ter fidelidade por Ele. Mas faz isso não só falando, mas com a sua vida. Eu sei que você ficaria muito feliz porque você ama o seu filho. E lá em Provérbios 14, 26 diz assim, para vocês pais: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é um refúgio para os seus filhos. Eles podem te obedecer, eles podem até te respeitar, pai e mãe. Mas por quanto tempo você vai estar com eles? Você vai ficar com eles a vida inteira? Eles precisam temer, obedecer, honrar ao Senhor. É esse que traz vida e vida abundante. Temor ao Senhor é trazer a alegria de trabalhar na casa do Senhor. Temor ao Senhor é sentar, ouvir a tua palavra, participar do culto de adoração. E você, criança, vai ter essa oportunidade agora no próximo domingo. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor, honre ao Senhor, obedeça ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Que o Senhor vai te honrar assim como ele honrou a Daniel. Daniel e seus amigos, eles tiveram cargos de destaque lá na Babilônia. E Daniel ainda foi aquele que foi chamado por Deus, e ele foi a pessoa que o rei confiou. Ele podia até decifrar sonhos. Então, queridos, temam ao Senhor. O Senhor nos honra. Procura agradar o Senhor. Não queira desagradar o seu coração. Seja fiel ao Senhor e obedeça. Obedecer é mais que importante. É prova de um amor profundo. Eu quero que você aprenda a ter isso com o Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por cada criança que está ouvindo, por cada família, Senhor, que está participando desse momento. E eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala ao coração de cada um, que eles possam ser homens e mulheres, Senhor, crianças comprometidas contigo, que temam ao Senhor. Fique com cada uma família, é o que eu te peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Te espero no domingo.